Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar um lado de São Paulo que, olha, pouca gente conhece. Um universo que se esconde muito, mas muito além daquela famosa selva de pedra. Provavelmente arranha-céus, né? Negócios, aquela correria. Mas e se eu disser que esse mesmo estado abriga uma das redes de trilhas mais gigantescas e diversas do Brasil? Parece loucura, né? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa paisagem que, nossa, surpreende todo mundo quando a gente decide olhar para além do asfalto. É uma São Paulo selvagem, cheia de natureza e, sinceramente, fascinante. Beleza, então vamos fundo nisso. O que é que significa trilhar de verdade? Porque olha, é bem mais do que só, sabe, colocar um pé na frente do outro. É sobre conexão, é sobre exploração. E para a gente entender bem esse universo, primeiro a gente precisa saber a diferença entre duas coisas. De um lado tem o hiking. Sabe aquela aventura de um dia só? Uma escapada rápida para a natureza? Do outro tem o trekking, que aí já é outra história. É uma imersão total. A gente está falando de expedições de vários dias, muitas vezes com um acampamento, carregando tudo nas costas. São duas maneiras bem diferentes de se conectar com a natureza. Mas afinal, por que as pessoas fazem isso? O que leva alguém a se enfiar no meio do mato? As motivações, no fundo, são bem profundas. É aquela necessidade que a gente tem de se reconectar com a natureza, sabe? De buscar um pouco de paz para a mente, longe dessa loucura da cidade. E tem também o desafio físico, a superação. E, claro, a chance de encontrar gente que curte a mesma coisa, de criar uma comunidade. Tá, agora se prepara, porque a gente vai entrar nos fatos que mostram o tamanho real dessa natureza paulista. E eu já adianto, os números são de cair o queixo. É uma escala que pouquíssima gente imagina. Olha só para esse número. Mais de 1.000. São exatamente 1.022 trilhas oficiais catalogadas em São Paulo. 1.022. É uma rede gigantesca de caminhos, um patrimônio natural absurdo que está ali, só esperando para ser descoberto. E o mais legal é que essa rede não está toda num lugar só, não. Essas trilhas se espalham por 228 municípios. Sabe o que isso quer dizer? Que a natureza, com todos aqueles benefícios para a saúde que a gente sabe, está muito mais perto do que a gente pensa. E isso, claro, ainda ajuda a movimentar o turismo sustentável em cada cantinho do estado. E aqui vem a parte mais interessante, a variedade. A gente não está falando de um tipo só de paisagem. Pensa só, as trilhas de São Paulo cruzam a Mata Atlântica super densa e úmida, o Cerrado com aquele visual mais aberto e, claro, os ambientes do litoral, que são um espetáculo à parte. A diversidade de rolês que dá para fazer é absurda. Bom, agora que a gente já entendeu a dimensão da coisa, que tal a gente se inspirar um pouco? Vamos dar uma olhada em algumas das jornadas mais épicas que São Paulo tem a oferecer. São aqueles lugares que, nossa, ficam na memória para sempre. E essa frase do secretário Roberto de Lucena, olha, ela resume tudo perfeitamente. Trilhar não é só um esporte, entende? É um jeito de redescobrir o lugar onde a gente vive, de reencontrar a natureza e de se reconectar com a nossa própria história. É muito mais profundo. E aqui a gente vê essa variedade na prática. Num dia dá para subir a Pedra Grande, lá na Cantareira, e ter aquela vista absurda da cidade inteira. No outro, dá para encarar um baita desafio de alta montanha no Pico dos Marins. Ou então, que tal uma trilha em Ilhabela para chegar numa praia praticamente deserta, como a do Bonete? São 3 experiências totalmente diferentes dentro do mesmo estado. É incrível. E para quem realmente quer mergulhar de cabeça, existem as trilhas de longo curso. A Transmantiqueira é um exemplo épico. É uma jornada que cruza picos, vales, passa por lugares como Campos do Jordão e liga as divisas do estado. É uma aventura que pode levar dias, às vezes até semanas, coisa de outro nível. Mas é claro que toda essa aventura tem que ser feita com duas coisas em mente: segurança e consciência. E o legal é que São Paulo tem investido pesado em inovação para ajudar a garantir isso. Porque no fim das contas, segurança tem que ser a prioridade número 1. É como diz o Major Reis do Corpo de Bombeiros: o desafio, a contemplação, tudo isso só acontece de verdade quando a gente se sente seguro. E aí que entra esse sistema de emergência, que é uma sacada genial. É super simples. Se der algum problema, a pessoa só precisa achar uma dessas placas de emergência, anotar o código que está nela e ligar para o 193. Com esse código, as equipes de resgate sabem exatamente onde ela está. É uma ferramenta simples que pode literalmente salvar vidas. E claro, tem a nossa parte, que é fundamental. A tal da conduta consciente se resume a coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Tipo, planejar bem o caminho, trazer de volta todo o lixo que a gente leva,
respeitar os animais e, principalmente, as comunidades locais, que são as verdadeiras guardiãs desses lugares. É isso que garante que essas trilhas vão continuar lá, incríveis para todo mundo no futuro. No fim, fica essa reflexão, né? Toda essa natureza selvagem, surpreendente, não tá lá no meio do nada, num lugar super remoto. Tá aqui, do lado da maior metrópole do país. Então a pergunta que fica não é se a gente deveria explorar, mas sim quando é que a gente vai agendar essa visita.